Olá pessoal, vamos dar continuidade ao ensinamento sobre agricultura natural. Efeito contrário do adubo. Continuação. No caso do arroz, ao se transplantarem as mudas para o arrozal durante algum tempo, a coloração das folhas não é satisfatória e os talos permanecem finos e, no geral, o pé de arroz apresenta-se visivelmente bem inferior aos demais arrozais convencionais. Isso dá anseja zombaria por parte dos agricultores vizinhos e que leva o produtor iniciante da nossa agricultura a vacilar, questionando se está no caminho certo. Cheio de preocupações e aflições, ele começa a orar a Deus. Passando 2 ou 3 meses, os pés de arroz começam a tornar mais viçosos e na parte de florescimento pode observar uma ampla recuperação, o que traz um grande alívio para o agricultor. Finalmente, às vésperas da colheita, seu desenvolvimento já se apresenta normal ou até mesmo o que tranquiliza os agricultores. Ao se proceder à colheita, ocorre inesperado. O volume da produção de arroz, por exemplo, ultrapassa as previsões. Ademais, o produto é de boa qualidade, possui brilho e consistência e o seu sabor é inigualável. Geralmente, ele se enquadra na classificação do primeiro e do segundo tipo. Na pior das vezes, terceiro tipo. Tipo 3. Seu peso e tamanho também é maior em uma proporção de 5 a 10% acima do peso do arroz cultivado com adubo. E o mais interessante é que, devido à consistência, o rendimento não se reduz com o cozimento, ao contrário, aumenta de 20 a 30%. Assim, mesmo que a ingestão de arroz seja 30% menor, a pessoa se sente plenamente satisfeita. Logo, até o ponto de vista econômico é vantajoso. Logo, se todos os japoneses comessem o arroz da agricultura natural, o resultado seria equivalente ao que se obteria com o incremento da produção de 30%. Mesmo mantendo a quantidade da produção atual, a importação de arroz se tornaria desnecessária, o que seria maravilhoso para a economia nacional. Superstição do adubo. Esclarecendo melhor o assunto, o fato de as plantas parecerem fracas durante 2 ou 3 meses se deve à presença de toxicidade dos adubos tanto no solo quanto nas sementes. Com o passar dos dias, essa toxicidade vai sendo eliminada e o solo e a plantação tendem a melhorar, estabelecendo-se a capacidade original de ambos. Acho que essa teoria é perfeitamente compreensível para os agricultores, pois eles sabem que, após o acréscimo de água no campo do arrozal ou uma chuva forte, mesmo nos arrozais alagados em estado já degradado, sobrevém certa melhora. E isso ocorre porque o excesso de toxicidade dos adubos foi lavada e reduzido. Quando o desenvolvimento das plantas não é bom, os agricultores costumam repor terras de outras localidades ao solo. Com isso, se observarmos uma ligeira melhora, os agricultores acham que, com as excessivas contínuas plantações, o solo foi se tornando pobre devido à absorção de seus nutrientes pelas plantas. Por esse motivo, a melhora sobrevém com a reposição de novas terras. Todavia, isso é um equívoco, pois o solo se enfraqueceu e tornou-se pobre em decorrência da toxicidade dos adubos utilizados ano após ano. Por intermédio dessa interpretação, podemos perceber facilmente o quanto os agricultores estão influenciados pela superstição do adubo.
Os efeitos do adubo de compostagem orgânica. Vou explicar a ampliação de matérias orgânicas naturais. Em se tratando de cultivo de arroz, corta-se a palha do arroz em pedaços bem pequenos, os quais devem ser bem incorporados ao solo para aquecê-lo. No caso de outras culturas, em canteiros de terra, deve-se proceder à decomposição das folhas e do capim seco, misturá-los bem à terra. A razão disso é para evitar o endurecimento do solo, pois nesse caso as raízes das plantas têm dificuldade para se desenvolver. A respeito disso, atualmente dizem que é bom fazer o ar chegar às raízes, mas isso não é verdade, pois não há nenhuma razão para isso ser benéfico. Se o ar consegue chegar às raízes, é pelo simples fato de que o solo não está compactado. Trata-se de uma interpretação equivocada dos agrônomos a respeito disso. Assim, sendo o caso do cultivo cujas raízes não se aprofundam muito no solo, basta misturar a terra composto de capim. Com relação aos produtos de raízes mais profundas, deve-se preparar um leito com composto de folhas de árvore, uma proporção de mais ou menos 30 centímetros, o qual servirá para aquecer a terra. Tratando-se da espessura do leito para as plantas de raízes profundas, pelo fato de existirem vários tipos de raízes, ele deve ter a espessura que seja de acordo com a cultura. Geralmente as pessoas pensam que existem elementos fertilizantes ao composto naturais, mas isso não é verdade. Sua função é aquecer o solo, bem como não deixar endurecer. No caso de ocorrer ressecamento do solo junto às raízes, é preciso forrar essa parte com uma quantidade considerável de composto orgânico, pois esse procedimento faz manter a umidade do solo. São esses, efetivamente, os 3 benefícios eficazes dos compostos naturais. Como puderam compreender pelo que foi exposto, a base da agricultura natural consiste em vivificar o solo, o que significa conservá-lo sempre puro, não utilizando impurezas como os adubos artificiais. Dessa forma, não encontrando nenhum empecilho, o solo poderá manifestar sua propriedade integralmente. Além disso, é estranho o fato de os agricultores afirmarem: vamos deixar o solo descansar, o que também vem a ser um erro. Quanto mais cultivar, melhor o solo se torna. Em termos humanos, quanto mais se trabalha, mais saúde se fica. Quanto mais se descansa, menos saudável. A respeito disso, os agricultores interpretam de forma oposta, acreditando que quanto mais se realiza o cultivo de forma sucessiva, mais fraco o solo vai ficando, em virtude do maior consumo de seus nutrientes pelas plantas, e assim procuram beneficiá-lo fazendo repousar. Isto tudo está completamente errado. Devido ao equívoco, os agricultores acham que a cultura repetitiva é danosa e mudam a área de plantio todos os anos, o que lamentavelmente é uma incógnita e está fora de cogitação. Cultura repetitiva, colheita farta. Assim, em nosso método de cultivo, consideramos a cultura repetitiva uma prática benéfica. Uma prova disso é o milho, que vem produzindo por 7 anos em Gora, Racone, e uma terra misturada com pequenas pedras que, sem dúvida, seria classificada como incultivável. Apesar de má qualidade do solo, a colheita deste ano foi maravilhosa. As espigas mais longas que o normal, os grãos bem juntinhos e enfileirados, mais adocicados, macios e saborosos. Porque digo que a
agricultura repetitiva é boa, o solo tem a capacidade inerente e natural de se adaptar ao que é plantado nele. Se fizermos uma comparação com o ser humano, poderemos compreender melhor. As pessoas que executam trabalhos braçais têm seus músculos desenvolvidos. Os escritores que usam mais a cabeça têm seu intelecto evoluído. Por essa mesma razão, quem muda constantemente de profissão ou de localização não obtém sucesso, o que nos leva a concluir o quanto os agricultores estiveram errados até hoje. As boas novas para a sericultura. Finalizando, gostaria de dizer que se criarmos o bicho da seda com folhas de amoreira cultivadas sem adubo, ele não adoecerá. Seus fios serão de muito boa qualidade, resistentes, brilhantes, e o aumento da produção será garantida. Se tal prática fosse realizada em nível nacional, evidentemente ocasionaria uma grande revolução no mundo da sericultura e traria incalculáveis benefícios à economia do país. Jornal Eco, número 79, 22 de novembro de 1950, página 28 a 36. Meixo Sama.